mas eu não entendo a passividade que estavam os jogadores do Vasco. Os caras pintavam e bordavam. É o elenco qualificado. O Flamengo não é que tem o melhor elenco do Brasil. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo, quando ele quer contratar um jogador, é pontual. Aí O erro do Vasco foi ter feito 1-0 no Flamengo, porque o Flamengo tava quietinho, na tiriça. O Vasco faz o gol, mas logo na sequência. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar aqui amanhã acompanhando a repercussão ainda da goleada do Flamengo contra o Vasco no Maracanã no domingo. E a mídia também já projetando as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo joga contra o Bolívar. Vamos ver aqui a mídia projetando. Será que o Flamengo é o grande favorito para avançar para as quartas de final? Preparei um vídeo bem legal para vocês, deixar os créditos ao SBT Esportes, link na descrição, um trecho também da ESPN Brasil, link aqui na descrição como créditos ao vídeo. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Tá machucado, né? Fala, Neguerê, muito boa noite. Primeiramente, né, é que desejar força nesse momento e pedir sua análise, que aconteceu na estreia do novo comandante. Fredão, pô, cara, boa noite, é sempre um prazer estar falando com vocês, galera aí da moçada. Olha, não tá sendo fácil, né, porque você perder de 6, não é nem a questão da derrota, é a humilhação que o torcedor vascaíno passou, né, ontem, obviamente, esse 1931, né, esse 7-0 que o Vasco aplicou no Flamengo. Eu acho que a gente não deve nem falar sobre isso. Eu acho que a gente não deve nem lembrar disso, porque ficou muito lá atrás isso. E hoje a realidade é completamente diferente, a gente sabe. Vamos voltar para o estúdio, porque estamos com alguns probleminhas com o áudio do Neguerê. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com você. Tá, Neguerê? Estamos com um probleminha de áudio, tá um pouco chiado, pra gente poder ouvir o recado certo. A dor do vascaíno nesse momento. Dava para imaginar uma virada dessa para vocês? Assim, quando eu vi que o Vasco fez 1-0, até achei que era um bom início de trabalho do novo prof ali, o novo Portuga do futebol brasileiro, mas um 6-1 é avassalador, né? E o Vasco já se vê em problemas de gestão, a treta da SAF, quem é que manda no clube. Parece que de todos os times que fizeram o processo de SAF, de profissionalização do futebol, o Vasco meio que deu um azar. De fato, né, fechou com a SAF errada. Para vocês, como explicar um 6-1, gente? Alguém se habilita? Não, mas ó, quem começou aí a colocar o Flamengo no jogo foi o Maicon. O Maicon foi um grande zagueiro, jogou pelo São Paulo, jogou no Cruzeiro, no Santos, enfim. Mas, cara, o Maicon no Vasco, ele tem entregado cada paçoca que é absurda. Ontem aquele primeiro gol do Flamengo ali foi, cara, ele dominou uma bola ali sozinho dentro da área, ele coloca o Arrascaeta no lance, o Arrascaeta toca para fora da área, o Cebolinha acaba finalizando. Então, quando você tem um Flamengo mais técnico que você sai na frente do Flamengo. O Vasco, ele cometeu um grande erro que foi sentar no resultado também. E quando você começa a deixar o Flamengo gostar do jogo, você está correndo um sério risco. Aí o Maicon vai lá e faz essa pichotada aí que ele fez, cara. Tudo bem, acontece, né? O jogador não erra de propósito, mas... Cara, o Léo Jardim revoltado, a gente vai percebendo. O maior erro do Vasco foi ter feito 1-0 no Flamengo, porque o Flamengo tava quietinho, na tiriça. O Vasco faz o gol. Mas logo na sequência... Não, mas o Verratti quase fez o 2-0. O Flamengo é muito mais time. Tem que tirar o chapéu pros Verratti. O Vasco quer jogar de igual para igual? Então, o Flamengo é muito mais time. Poxa, monta um esquema tático, gente. Já joguei em equipes grandes, na maioria delas, né, na minha carreira. Jogar contra time grande, cara, contra time que é melhor, você tem que mudar o posicionamento. Você não pode deixar o Payet parado lá do lado esquerdo sem marcar ninguém. Mas o Payet não jogou nada ontem. Não, e tem uma leitura também do jogo, né? O cara é profissional, tá dentro de campo. Gente, pelo amor de Deus. Estamos sendo atropelados. Tá azedando. Calma aí, volta aqui, fecha ali. O treinador não teve tempo de armar, fazer um esquema. Calma aí, pessoal, volta aqui, ó, recua um pouquinho. Vamos jogar numa bola, vamos jogar num contra-ataque, uma bola parada, vamos tentar uma bola aérea, como aconteceu o primeiro gol e único do Vasco na partida. Agora, bater de frente com o Flamengo, mas também o Vasco extremamente desorganizado. Você vê o gol do Davi, pelo amor de Deus, ele fez um gol de perna esquerda dentro da área do Vasco. A expulsão do João Vitor também já ferrou com tudo, né? Assim, ali ele foi a última radical, né? A expulsão do fim do primeiro tempo ainda, aí depois virou um passeio do Flamengo. E como você disse, Fred, o resultado histórico. Tem o 7-0 do Vasco em 1931, lá atrás, o Neguerê até fala, nem vamos lembrar disso, porque faz muito tempo, mas essa foi a maior goleada dos campeonatos brasileiros, nesse clássico, e a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco.
ou seja, um resultado que o flamenguista vai comemorar. E uma defesa por muito que tempo. custou 90 milhões. O cara chegou agora, o novo comandante chegou, tem nova direção também, né? O diretor ainda não estava presente, mas, enfim, é um novo comando no Vasco. Já é difícil no futebol brasileiro você tocar um trabalho com um pouco de paciência, com respaldo da torcida, da direção. Começar com 6-1, o que vem depois? Para vocês, o Flamengo agora é o favorito pro Brasileirão? Assumiu sua postura aí de onde não devia ter saído? É porque eu fico reticente com times do Tite. Eu aguardo mais para ver onde vai. Sou um pouco mais crítico, mas confesso que ontem um time jogando organizado. E o Flamengo organizado é perigoso. Mas pelo elenco que tem o Flamengo, não é de agora. Do começo da competição, o Flamengo... Já era o favorito. Já era favorito. O Flamengo, ele tá tendo alguns tropeços assim, que é até normal, mas o Flamengo é um time a ser batido. Lógico que tem outros times também aí que chegam bem, mas o Flamengo é o grande favorito. Ô, Sheik, o Flamengo vai pegar o Bolívar, né? Daqui a pouco a gente vai falar do sorteio da Libertadores. Esse lance faz muita diferença no desempenho num time que tá... A gente sempre faz essa pergunta todo ano, mas ela acaba voltando a ser recorrente, né? Ela acaba sendo atual. O Flamengo vai ter que viajar, vai pegar altitude, tudo mais. Como é que vai funcionar? Porque desde Jorge Jesus não funciona um esquema sem rodízio. Tem que priorizar um campeonato, tem que escolher a Libertadores. O Flamengo acabou passando em segundo, mas deu certa sorte no sorteio. Então, Fred, um elenco qualificado como o do Flamengo, com tantos jogadores que tem que escolher nada não, tem que botar o que tem de melhor e jogar. Agora, o Tite consegue fazer isso, você vê... Eu tô acompanhando o Flamengo, vendo os jogos do Flamengo, o Tite roda muito os jogadores, ninguém fica insatisfeito com aliás, todo mundo fez gol ontem, todo mundo né? joga. Gabigol entrou e fez gol, ou seja, eu estava assim na torcida pelo Gabriel e o Vasco acabou ressuscitando também o Gabriel. Mas enfim, voltando pro Flamengo e pro Tite, acho que o Tite vai fazer esse rodízio porque tem jogadores capacitados, bem treinados e com ritmo de jogo. Porque o Tite faz isso, ele usa quase todo mundo. Então, ele pode mudar à vontade que o jogador vai responder. Vamos colocar na tela, então, os últimos resultados do Flamengo, esse trabalho do Tite que vem melhorando. Eu sempre aguardo, porque acho o Tite um pouco defensivo, não achei que era o DNA do Fla. Tem melhorado. Tem esse 6-1 aí, tem algumas goleadas, né? Goleou o Bolívar, bateu no Milionários. Aquele 1-0, né? Quando o time ganha e é super criticado, é porque a gente espera muito deles. Então, ganhou do Amazonas, foi super criticado. Jogo que o Tite foi vaiado, o elenco também. Ganhou do Corinthians, são 16 gols marcados, só um gol sofrido. É o super elenco do Fla. Tem que ficar de olho. Mano, pra você, o Flamengo vai caminhar mais tranquilo agora na Libertadores? Enfim, vai ter o Bolívar, né, de novo, sim, mais uma vez, só que aí tem também a questão de viagem, aí volta pra Copa do Brasil, aí segue com o Brasileirão, vai ter que... Se algum time pode fazer isso, é o Fla, né, melhor que os outros. Ah, com certeza, Fred, é o elenco qualificado. O Flamengo não é que tem o melhor elenco do Brasil, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo, quando ele quer contratar um jogador, é pontual. Aí ele traz um De La Cruz que vem e arrebenta. O Flamengo ele pode se dar o luxo de ter um Bruno Henrique no banco, um Gabigol no banco. Então, por mais que você diga, vou rodar meu time colocando Bruno Henrique e Gabigol, olha a qualidade, zaga, entendeu? Tipo, jogador de seleção. É muito discrepante comparado aos outros times. Por exemplo, se o São Paulo tiver que rodar o elenco, ele não vai conseguir manter a qualidade ali com o time reserva num jogo de Copa do Brasil ou de Campeonato Brasileiro. O Flamengo consegue manter a qualidade lá em cima. Então, o Flamengo tem obrigação aí de jogar nas três frentes aí com força máxima, porque é isso que ele tem dentro do elenco, né? Vamos tentar agora contato de novo com o Wallace Neguerê, nosso comentarista, figura do SBT Esporte Brasília, vascaíno roxo, trem bala da colina, sofreu. Agora sim, com um sinal melhor. Boa noite de novo, Neguerê. Sua leitura do clássico, do resultado absurdo. Concordo muito com o Cicinho, concordo muito com o Sheik. O Vasco não poderia tentar bater de frente com o Flamengo, que tem esse elenco aí, cara, fortíssimo, né? Um Vasco completamente desorganizado, bagunçado dentro de campo, completamente perdido. Fez o primeiro gol, não teve nenhum tipo de maturidade e competência para poder segurar o resultado. Uma zaga completamente desastrosa. Eu sei o que o torcedor vascaíno está passando, né? Talvez se fosse até para uma outra equipe, as coisas estariam até, sabe, de outra maneira. Mas é o Flamengo, né? O principal rival do Vasco da Gama. Eu acho que assim, não tem muito o que falar. O torcedor esperava, depois que virou SAF, o Vasco trazer bons jogadores, peças que pudessem resolver de fato a vida
do Vasco. Não foi isso que aconteceu. O que a gente está vendo é uma equipe completamente nervosa, uma equipe parece que não treina, ficou esse tempo todinho aí, cara, tentando achar algo, né, para poder apresentar para esse jogo aí com um técnico novo que chegou, mas não conseguiu fazer absolutamente nada. Vergonha, né, atrás de vergonha. E não é só esse jogo aí. O Vasco vem se arrastando ao longo de toda a temporada, né? Se classificando aí, empurrando com a barriga. E o torcedor tá cansado disso. O torcedor já não aguenta mais ver um Vasco, né, cara, o Vasco da Gama passar tanta vergonha como está passando. Ô Neguerê, o Zezé, o seu filho, né, você libera ele da escola, dá aula quando o Vasco ganha bem e tal. Quando é que o Zezé vai ter folga de novo? E qual deve ser a expectativa? Fiz essa pergunta pro Sheik do Corinthians. Qual deve ser a expectativa realística agora do torcedor vascaíno que tá olhando para uma temporada pela frente, né? Quando começa o ano ele fala, pô, Vascão vai brigar por tudo, e agora ele já tá vendo uma outra realidade. O que ele deve entender como um bom ano e o que para você seria uma solução legal com essa mudança de gestão, com o Pedrinho no comando, que aliás respeito pra caramba, enfim, com o problema da SAF? Qual deve ser a expectativa desse Vasco? A expectativa é que o Pedrinho, ele assuma de fato, né, o protagonismo, né, e resolva o problema que tem que resolver. O Zezéu, ele, cara, tá frustrado, mas é o futebol, né? Não é só ganhar, não é só feriado, ele precisa entender que, pô, as pessoas vão querer sacanear ele. A única coisa que restou desse futebol aí foi a zoação e o clubismo, né, que a gente tenta manter. Pra mim não é fácil. Hoje eu apresento o SBT Esporte Brasília e tenho que estar lá com a minha cara lá, cara, vendo esses caras entrar em campo aí e não corresponder àquilo que o torcedor espera minimamente, né? Você não pode jogar um Vasco e Flamengo, cara, dessa maneira. Ninguém briga com ninguém, ninguém discute com ninguém. Os jogadores apáticos, parece que estão doentes, não sabe, não tem garra, não tem ambição. Parece que se conformaram em perder para o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem o melhor elenco, não só do Brasil, mas da América do Sul. E o Vasco, cara, deveria ter subido as linhas, o Vasco não poderia ter baixado os blocos, chamar o Flamengo para dentro do seu campo, deixar De La Cruz, Arrascaeta trabalhar a bola. Aí deu no que deu, né, cara? Pataguada atrás de pataguada, um resultado histórico que vai manchar, né, mais uma vez a história do clube de Regatas Vasco da Gama. Tá bom, obrigado, Neguerê, pelo seu depoimento. Quase um depoimento, assim, abriu o coração com a gente, tá sofrido pra fazer SBT Esportes lá em Brasília, com certeza. Valeu, Neguerê, boa noite aí, um salve pro Zezéu que vai ter aula de novo. A carreira? Teve, Fábio Luciano? Perdeu de 6 alguma vez? Você pergunta pra mim, a primeira assim. Eu tenho uma história aí com esse placar, Plirra. É? 6-2, é. Mas como o assunto não é esse, vamos falar de Flamengo e Vasco. Tava com que camisa? Tava com a do Fenerbahçe. Ah, é? Tomou de 6? Fenerbahçe e Manchester United, sim. Mas daí... 6-2 no Old Trafford, depois no... Lá você não viu a cor da bola? Em Istambul, a gente vence por 3-0, porque a gente nunca sai perdendo na história. E é isso aí, Plirra. Mas assim, o de ontem foi um resultado de impacto, né? João Gonzalez aqui te pergunta se você, em 2002, estava no Atlético 6... Ao contrário? Não, Corinthians 6. Mas eu perguntei perder de 6, João. Perder de 6, João. Vencer tem algumas. Aí, Fabião, estão buscando derrota de 6 pra você. Então, perdeu de 6 alguma vez, Fabinho? Não, 5. 5-2. Ah, mas tá bom. 5-2 é a mesma coisa. 3 a tomado 5-1 nesse meio caminho aí. Guija? Eu não me lembro. Não me lembro. Eu lembro de uma derrota, mas como eu tava no banco, não conta. De 6? Não, foi pior, pô. Foi de 8. Você não entrou nem um minutinho? Mandaram aquecer, mas eu não fui, não. Que jogo que era? Contra o Mônaco. Lá Curu e Mônaco? Acho que foi 8-2, 8-3, sei lá. Fabula te pergunta ou não? Deixa quieto, né? Foi 7. Não foi 6. Foi pra quem? Vasco. Alencar, lembra? Quem com ferro fere. Ah, moleque. É verdade. Com ferro será ferido. Exatamente. Teve Hoje o Eugênio Leal, nosso comentarista, falava, acho que no F360, logo abrindo amanhã, que esse tipo de derrota, vamos primeiro ver um pouquinho o jogo pela ótica de quem sofreu 6 gols. É o tipo de goleada que fica marcada para todo mundo que esteve envolvido. Jogadores, comissão técnica, coitado. Treinador estreante, o Álvaro Pacheco. E mais quem estava no estádio torcendo para o Vasco da Gama. E era uma torcida super numerosa ontem no Maracanã. Vocês acham que tem esse poder mesmo de marcar para sempre, Djalma?
Ah, sem dúvida alguma, né, Plirra? Um clássico... tanto é que na história do clássico entre Flamengo e Vasco no Brasileiro foi a maior vitória do Flamengo na história desse clássico. Então, sem dúvida alguma, vai ficar marcado, mas assim, é difícil assim, num clássico, assim, principalmente no momento atual, né, que a gente sabe que tem diferença entre Flamengo e Vasco, né? O Flamengo tem um time melhor, isso é claro. E aí, quando é desse tamanho? Plirra, eu acho que foi facilitada pela expulsão também, né? Eu acho que ajudou no segundo tempo. Mas a diferença é grande e quando você quer enfrentar um time que você sabe que é superior em igualdade, achando que dá para brigar de igual para igual, acontece o que aconteceu. O Vasco ainda teve a sorte, né, de sair na frente, mas foi só aquele início de jogo, o Flamengo foi superior o tempo inteiro, que a gente esperava isso antes do jogo, né? Ninguém imaginava um 6-1, mas eu acho que em função também da expulsão, eu acho que não mudaria o resultado. A vitória do João Victor estava 3-1 já. Mas a expulsão do João Victor no segundo tempo facilitou as coisas para o Flamengo e o Flamengo poderia até, se força um pouquinho, fazer mais com tranquilidade, mas aí seria pior. Mas o 6-1 sem dúvida marca e não é legal para num clássico dessa dimensão, o Vasco levar um 6-1 e os caras ainda no final andam jogando baralho ali. Eu até brinquei com vocês no jantar que, como é a natureza e como é o futebol, o Verratti, que abriu o placar com um golaço, instantes depois teve até a oportunidade, se ele consegue encostar na bola, de fazer o 2-0. Aí o Djalma falou, ia ser 6-2. Mas não, né? 2-0 podia dar uma mexida ali com a tensão rubro-negra. Assim, o nível, a diferença técnica é muito grande, né? Principalmente quando o Flamengo joga o que jogou, que é quase o jogo perfeito, e o Vasco tem um rendimento abaixo, assim. Mas seria um placar que talvez mexeria com a arquibancada, traria um pouco mais de confiança para o Vasco. Mas o que não aconteceu, né? O Vasco foi superior, fez o gol com 8 minutos, depois teve uma chance, ali a partir dos 15 minutos, o Flamengo começou a ter um controle do jogo. E, assim, eu concordo com o Djalma, poderia ter sido até mais, né? Porque o Flamengo fez um ótimo jogo, assim. O que eu chamo a atenção, que a gente conversou até um pouquinho sobre isso, é a maneira como alguns times decidem enfrentar o Flamengo, né? Isso acho que vale a pena a gente falar um pouco A coisa de enfrentar o Flamengo com 3 zagueiros. Isso, você enfrentar... O Corinthians fez isso outro dia e o Vasco ontem. Exatamente, é você dar o meio-campo pro Flamengo. O Flamengo, a gente sabe que os melhores jogadores do Flamengo estão no meio-campo, eles gostam de se movimentar por aquele setor, né? Então, todos eles, né, têm muita qualidade. O Alan, que vem jogando bem, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. Então, são 4 jogadores de muita qualidade, de muita movimentação. E se você olhar o time do Vasco, o Vasco tinha 2 jogadores de marcação, que seriam os responsáveis para, né, travar alguns movimentos desse Flamengo. 3 zagueiros para o Flamengo, Plirra. Para esse Flamengo, 3 zagueiros, 4 zagueiros, não muda muita coisa, porque as movimentações, o passe tem muita qualidade. Eles acabam achando, com espaço no meio-campo, eles acabam achando as movimentações para os caras de frente, assim. Então, o Vasco deu o que o Flamengo queria. Além da qualidade, o Flamengo tem mais qualidade técnica. Se você olhar o 11 de cada um, o Flamengo vai levar vantagem em todas as posições. Fora isso, acabou tendo muita facilidade no meio-campo, uma tarde inspirada dos principais jogadores e um placar que mexe, Plirra. Eu acho assim, o Vasco, esse resultado, ele mexe com a história, né? Porque é o maior placar, vitória do Flamengo. Ele mexe com a confiança do torcedor, confiança do elenco e também nessa questão política, né? Enfraquece também as movimentações. Então, vai ser algo difícil do Vasco esquecer num período curto. Nesse caso, a parada de 10 dias é melhor ou pior? Vai demorar para acontecer outro jogo. Vão ficar falando mais desse jogo do que normalmente falariam? Pois acho que é pior, viu, Plirra? Você tendo a oportunidade de dar uma volta por cima... 3, 4 dias depois. 3, 4 dias depois é melhor para os jogadores, né? Agora vai ficar aí um tempão remoendo essa derrota, que foi uma derrota... Eu sei que o Flamengo é superior, o Flamengo tem mais qualidade, mas eu não entendo a passividade que estavam os jogadores do Vasco. Os caras pintavam e bordavam, deixaram espaço para Arrascaeta. Arrascaeta estava vindo mal. Ontem parecia que renasceu. Mas é passividade ou é a característica do jogador? Eu não sei te dizer, não sei se é falha tática.
né? Como o Fábio falou, deixar Pacheco, espaço no na entrevista meio. coletiva, assumiu toda a bronca, assumiu todos os erros, desde a escalação até a eventual demora na mexida após a expulsão do João Vitor. Principalmente desculpa, principalmente na questão do Payet, né? Que a gente sabe que tecnicamente ele é muito diferente. Mas a partir do momento que você está perdendo de 3-1 com um jogador a menos, você tem que abrir mão de um jogador desse de meio campo e botar mais marcação. E ele demorou, foi mexer com 15 do segundo tempo para tirar o Payet. Não só o Payet, mas para reforçar o meio campo, que era onde estava perdendo a maioria do eu acho que jogo, nesse né? aspecto tático, né? Falando da parte tática, eu acho que ele, no segundo tempo, eu acho que ali o Vasco falhou um pouco taticamente. Porque em vários momentos, tá 3-1, tá com um jogador a menos. Pô, o Veguete ficava correndo igual um louco tentando pressionar, aí o Praxedes, depois que entrou, saindo igual um louco pressionar. Pô, atrasado, não né? existe pressionar os zagueiros e o goleiro, você com um a menos perdendo de 3-1. Um jogador só. Sabendo que é inferior, então ali eu acho que o Vasco deveria... Assim, já fez a mudança do Rossi pelo menino. Eu acho que ali já teria que ser uma mudança de um homem de meio de campo. Ali, o Payet, que é o criativo, mas naquele momento não tem que pensar em criatividade. Tem que aceitar a situação. O Vasco ia conseguir aquele empate com um a menos? Não, muito difícil. Então, eu acho que no segundo tempo poderia ter amenizado essa derrota, porque o Vasco quis pressionar. Com um a menos você cansa, o Flamengo só tocando e fez os 3 gols com extrema facilidade. Não foi nem... A gente está chegando à constatação que o Payet só consegue brilhar de verdade contra adversários inferiores? Não. Quando enfrenta um time de um nível mais alto, a coisa fica difícil? Plirra, tem que estar bem acompanhado, Plirra. Tem que ter companhia. Sozinho ninguém é capaz de fazer nada, não. Ele é um jogador que tem criatividade, ele é um jogador inteligente. Se tiver as opções, ele vai achar. Ele vai achar, mas não tem essas opções. É difícil, não é fácil, não. Ao Flamengo sobram opções. Quem foi pra você, Capita, o melhor do Flamengo ontem? Acho que o melhor foi o Cebolinha. Eu acho que foi o jogador mais que com a Rasca. Mais com a Rasca. Eu acho que ontem sim. Eu acho que com o gol, a importância do primeiro gol, né, para você empatar o jogo e aí o Flamengo começar a construir o resultado. Movimentações, assistências. É um jogador que o Tite encontrou novamente, né? Que parecia perdido, né? Muita cobrança, enfim, a gente olhava pro Cebolinha e falava, pô, mas será que ele vai conseguir render ser aquele Cebolinha de tempos de Grêmio? E isso está acontecendo hoje. Ele se torna um dos principais jogadores de ataque, coloca jogadores importantes no banco de reservas e faz jus a isso, né? Ele é titular do Flamengo hoje, tem o carinho do torcedor, porque vem produzindo muito dentro de campo. Então, assim, o Rascaeta é genial, é fantástico, principalmente nas tardes inspiradas dele. E ontem ele teve uma tarde inspirada, mas eu acho que o Cebolinha foi melhor. As últimas 2 melhores apresentações do Flamengo foram no Maracanã. Isso não é nada anormal, não chama atenção, contra grandes times, Corinthians e Vasco da Gama. Você acha, Fábio, que o Flamengo está caminhando para isso ser um padrão no campeonato? E a gente, tirando, é claro, descontando as tais 9 rodadas em que o Flamengo vai estar muito desfalcado por conta da Copa América. E a gente cobrou isso algumas rodadas atrás, algumas semanas atrás, né? Que o Tite tinha que soltar um pouco mais o time, achar soluções para essa equipe. E parece que ele achou com o Gerson aberto na direita, né? Ele ganhou a qualidade pelo lado do campo, faz superioridade no meio, ganhou o Cebolinha mais aberto e o Cebolinha ganhou esse protagonismo. Ele vai ter que ser esse cara da individualidade. Ontem, no primeiro tempo, ele mudou o jogo. Ele fez o gol e deu as 2 assistências do 3-1. Eu acho que conforme o tempo vai passando, com o Tite cada vez mais controle desses jogadores, a opção que ele tem, eu acho que vai ser cada vez mais normal a gente ver o Flamengo fazendo bons jogos, né? Ontem o Fabrício Bruno sentiu no primeiro tempo, aí o Léo Ortiz foi aquecer. Aí o Alan sai machucado, entra o Pulgar. Aí no segundo tempo entra o Gabigol, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Ele faz uma substituição. Léo Pereira machucado, tem muita opção. Substituição, saem 3 jogadores, né? Entra o Luiz Araújo, o Wesley e o Gabigol, né? E é os caras que participam do lance do gol do Gabigol, né? Você vê Parênteses, Capita, você acha que o Fabrício Bruno fez bem em não ir para a Inglaterra? Ali na bola dividida, salários parecidos, ficar no Brasil? É difícil, eu acho que o que pesou foi isso, né? Parece que era um salário compatível que o Flamengo paga a ele, e aí ele entendeu a importância dentro do clube, né? É um cara que já está estabelecido, mesmo tendo uma concorrência de posição, uma disputa de posição com o Léo Ortiz, por exemplo, mas é um cara que tem o respeito da torcida do Flamengo, é um cara que vem jogando bem. Não é fácil a decisão, não é qualquer jogador que decide ficar. Mas eu dou muito valor, assim, porque o Flamengo hoje é um time que propicia essa dúvida, né? Há um tempo atrás, isso era impensável.
O Flamengo hoje... Onde é mais indicado estar? Na Premier League, jogando na Premier League, mas sem grandes aspirações? Ou brigando por tudo na América do Sul pelo Flamengo? O Flamengo hoje é um time que ele cria essa dúvida, assim, se não for para um gigante da Europa, por exemplo, ou se não for uma situação que você vai ganhar muito dinheiro, mundo árabe, o jogador pensa, porque no Flamengo, se for para meio de tabela, por exemplo, da Premier League, o Flamengo oferece muito mais estrutura, condição salarial, que eles ganham muito bem, o time é muito forte, disputa todas as competições, é o que se espera do Flamengo em 2024. Discorda, Fabula? Eu discordo. É difícil a decisão. É difícil a decisão. Sim, é exatamente. Mas em termos desportivos, eu arriscaria jogar numa Premier League, numa competição que dispensa comentários. E é incomparável em relação a qualquer competição aqui no país. Grande oportunidade de ir para outro time também, de aparecer no cenário europeu. Grande clube Flamengo. Mas eu acho que é um salto na carreira e disputar uma Premier League. Para mim, né? Eu tomaria essa decisão. Mas... Você olha, Luiz, você vê, o Scarpa, por exemplo, né? Ele tomou essa decisão, né? Então, assim, ele aceitou o convite, você vê que rapidamente volta. Eu acho que ele pensou isso também. Vou ficar brigando aqui no meio de tabela, enfim, é um jogo diferente do que está acostumado, mas é uma decisão muito difícil. Eu acho que o salto na carreira, ele tem que estar atrelado ao financeiro também, né? Assim, eu acho que isso foi, de repente, que pesou mais, né? O cara com 28 anos, ele sair para a Inglaterra e, de repente, ganhar quase igual, né? Que foi o que pareceu, aí eu também, é um assim... certo pelo duvidoso para você? Não, cara, porque, assim, você vai ganhar igual. Então, que vantagem você está tendo? Só esportiva? Entendeu? Aí você vai pensar pelo lado familiar, onde está melhor adaptado, onde tua família está melhor, porque aí já não é só o dinheiro. Quando é o dinheiro, vai o bonde todo. A família, vambora, que não tem o que pensar. É muito bom pra gente, vambora. Mas quando o dinheiro é igual, peraí, como é que vai ser? Tá bom pra gente? Ô, Dija, que peso que pode ter tido o gol do Gabriel Barbosa ontem? Bastante tempo que ele não marcava. Fez o último, né? O 6º gol da goleada. Um gol ali, pra ele, muito fácil de se fazer. Mas pode ter algum reflexo positivo? Tem um peso assim. Aí tem que fazer mais. Tem que fazer do gol, plirra. O gol é que vai acalmar a situação, porque ele é um jogador que a torcida espera isso dele. A torcida realmente está magoada. Lógico, saiu o gol, a torcida comemorou. Mas logo em seguida ele pega uma bola, a torcida dá uma vaiada. Então, assim, eu acho que é aos poucos. E principalmente fazendo o gol, Gabigol. Fazendo o gol, a torcida vai acalmar e vai voltar a ser o ídolo que era. Você já consegue imaginar o futuro do Gabriel no Flamengo? O futebol, ele muda rápido. Quando que é o jogo contra o Bolívar? Daqui a 60 dias. 60 é muito, então. Mas se fosse semana que vem, ele marca 3, já muda tudo a história, e futebol é assim. É dentro de campo que o atleta pode dar resposta. É só ali que ele pode dar. Agora, fora de campo, não adianta falar. Fazendo gol, ele reverte a situação dele. Mas que ainda não está 100% com o torcedor, não. Esportes, maiores goleadas do Flamengo contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Tá aí na tela para vocês e no nosso telão. Foi o 6-1 de ontem, do Flamengo em cima do Vasco. Em 2000, o Flamengo venceu o Vasco por 4-0. Em 2023, teve um 4-1 para o Flamengo. E em 2019, também um 4-1. Maior goleada, então, sobre o Vasco na história, que superou o 6-2 de 1943. É realmente um momento muito difícil quando isso acontece em um clássico, uma goleada desse tipo, André Kfouri. E a gente falava aqui na sexta-feira sobre como era importante essa vitória para o Flamengo para carimbar de vez o momento do Tite. E aí eu queria que você me falasse se realmente carimbou, se o Tite finalmente vai ter alguma tranquilidade à frente do Flamengo. E pensando no Vasco, não poderia ter tido uma estreia pior do nosso amigo Pacheco. Começando pelo início da sua pergunta, que é ao lado do Flamengo. Depois que você entrega uma atuação como essa, um resultado histórico, tá aí, ó, aí atrás, né? Sem exageros. Existe muito exagero hoje, falamos no outro bloco sobre épico e tal. Não. É simplesmente a maior goleada da história desse clássico, que é um clássico de longuíssima e maravilhosa história. É um dos jogos de futebol mais importantes que nós temos aqui no nosso país. Então, quando você consegue fazer isso num palco como o Maracanã, numa situação em que, sim, houve uma expulsão que influenciou diretamente o andamento do jogo, mas foi uma expulsão absolutamente indiscutível, não há nada a se questionar a respeito da falta que gerou o cartão vermelho para o jogador do Vasco.
não tem muito o que você cobrar depois. Então, é difícil escolher o melhor em campo, talvez tenha sido o Cebolinha, talvez tenha sido o De Arrascaeta, voltando um pouco, às vezes recebendo a bola do pé dos zagueiros, vendo o jogo de frente, deixando um pouco mais de espaço de campo entre ele e o Pedro. O Arrascaeta se acostumou a jogar muito perto por causa da necessidade de pisar na área, contribuir. Ele iniciou muitos movimentos, o Flamengo dominou o Vasco, 30 finalizações a 2. Foi um baile. Assim, se você quiser pegar esse jogo e mostrar para alguém que não tem nenhuma familiaridade com futebol, o que é um baile? Que história é essa de baile? É isso que você põe e fica claro. O problema é que isso não vai ter sequência. O último jogo do Flamengo titular foi esse. Nós não veremos durante muito tempo os principais jogadores do Flamengo juntos novamente, porque eles vão para a Copa América. E aí, como a escalação a partir de agora nos compromissos do Flamengo vai ser muito diferente dessa, vai ser difícil a comissão técnica sustentar o momento. Vai ser muito difícil, aliás, sustentar esse momento. Mas está aí. Então, é verdade que o Flamengo, ao longo de 2024 até agora, não tinha feito uma exibição tão vistosa como essa, e um resultado tão importante, tão impactante. Fez, sem ter ganhado nada de presente. Mas, a partir de agora, os jogadores vão embora, os melhores do elenco vão embora. Se bem que não tem ninguém na seleção brasileira, mas muitos jogadores vão sair e a comissão técnica do Flamengo vai ter que se virar. A respeito do Vasco, existe um componente circunstancial que tornou a vida do Vasco ainda mais difícil. Se esse jogo fosse daqui a uma semana, o Vasco enfrentaria um Flamengo bem diferente desse, em termos de elenco. Se não houvesse a expulsão no primeiro tempo, a contagem não chegaria ao 6º gol, porque, 11 contra 11, estava 3-1, o Flamengo provavelmente se resguardaria para tratar de ganhar o jogo, não continuaria acelerando. O que a expulsão num jogo como esse faz é obrigar o time que fica com 11 jogadores a continuar indo para frente, a continuar fazendo gols. Você não tem explicação para ficar tocando bola, para gastar o tempo, que o torcedor até entende num confronto de 11 contra 11. 11 contra 10, já ganhando, não tem o que fazer a não ser tentar aumentar, e o Flamengo tentou e conseguiu. Então, muito duro para o Vasco, especialmente na estreia da comissão técnica. É um baque duríssimo de ser absorvido e ser superado, sem dúvida nenhuma. Ainda mais quando esse time é o Flamengo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais especificamente do Vasco, foi de esporte, mas teve um 7-0 também, dona, do Flamengo, do Vasco, Carioca, em cima do Flamengo em 1931. Exatamente, do Campeonato Carioca. Mas vamos lá, dona, e afinal, carimba, é o momento do Tite. O Tite vai ter agora a tranquilidade que a gente ainda não viu muito, principalmente nessa temporada, e foi o melhor jogo do Tite? Disparado. Pegando já desde o ano passado, uma apresentação de gala do Flamengo do Tite, mostrando a solidez defensiva que ele tanto gosta, mostrando o equilíbrio que ele tanto fala, nas coletivas, e principalmente indo para outro nível na capacidade de criação. Flamengo contra o Vasco. Tudo bem que um Vasco muito desorganizado, que não deu muita resistência, para esse Flamengo, ele se impôs e criou pela direita, pela esquerda, por dentro, esse jogo de aproximação dos talentos. Eu acho que a partir do momento que o Tite rompe com o esquema com os dois pontas, os jogadores ficavam muito afastados em campo, e passa a entender o DNA do que é essa equipe, principalmente a característica dos jogadores, que é esse jogo por dentro, associativo, de aproximação, o Flamengo deslancha. O Flamengo, ele aplica um 6-1 que poderia ter sido até um placar maior. Foram 30 finalizações do Flamengo, 18 no gol. O Léo Jardim, que sofreu 6 gols, ele fez quase 10 defesas na partida. Então, é difícil a gente também escolher, como o André falou, o melhor jogador. Eu fico entre a Arrascaeta e o Cebolinha. Eles destruíram completamente o sistema defensivo do Vasco. Agora, o De La Cruz sempre muito bem, impressionante, jogando na posição que ele fica muito à vontade, ele como segundo homem de meio campo, vendo o jogo de frente, conduzindo essa equipe. O próprio Alan, que saiu lesionado, ele conseguiu se impor ali como um primeiro homem de meio campo e está cada vez melhor. A gente vê que o time está crescendo. O Pedro, artilheiro do país,
O Davi Luiz tendo uma sequência também positiva. O Flamengo já tinha ido bem contra o Corinthians, contra o Bolívar, contra o Milionários oscilou, acho que foi uma atuação mais ok, teve bons momentos, mas depois pisou no freio. Ontem o torcedor do Flamengo, numa festa rubro-negra no Maracanã, ele se sentiu representado porque não pisou no freio. Ele viu que tinha a possibilidade de fazer história e fez, aplicando esse 6-1, né? Com esse DNA ofensivo que faz parte do que é a instituição. E sobre a goleada, essa goleada já estava desenhada há muito tempo. Esse confronto já é um confronto que tem uma disparidade, olhando de maneira real, no que é o momento do Flamengo no projeto, financeiro, esportivamente, elenco, e do que é o Vasco, que era uma zona antes da SAF, já no associativo, e é atualmente, sei que a gente vai falar mais sobre o Vasco, já tem uma diferença muito grande no confronto. O Vasco, ele tem uma incapacidade de competir contra esse Flamengo. E o Flamengo colocou isso dentro de campo de uma maneira natural, ontem com uma apresentação inesquecível e a melhor até agora, desde que o Tite assumiu. Tá aí, galera, pessoal, falando sobre o Flamengo, a repercussão ainda, né, da grande vitória contra o Vasco, atropelo, goleada histórica do Flamengo, já projetando também as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo joga contra o Bolívar, já teve jogo, né, entre os dois na fase de grupos. O Flamengo perdeu lá na casa do Bolívar, mas agora eu vejo o Flamengo chegando mais forte, mais preparado e tem todas as condições de avançar para as quartas de final da Libertadores, né? Tem tudo para ser 2 jogaços. É o Flamengo fazer um bom resultado, né, no Maracanã, construir uma boa vantagem para ir um pouco mais tranquilo para o jogo lá na casa do Bolívar, né? Lá tem a questão da altitude, que é o que prejudica bastante os times brasileiros, que sofrem, né, quando vão jogar aonde tem altitude, mas eu vejo o Flamengo chegando muito forte. A gente viu ali contra o Vasco, né, o Flamengo jogando muita bola, e o torcedor espera que o Flamengo jogue assim, né, para cima, domine os seus adversários. É claro que não vai ser toda a partida que o Flamengo vai ter esse domínio total que teve contra o Vasco, que vai amassar os adversários em todos os jogos, mas o torcedor espera o Flamengo com uma postura assim, né, um time dominando, indo para cima, e contra o Vasco foi uma partidaça, né? Deixou o torcedor empolgado e confiante para a sequência dos próximos jogos. É aguardar, né? O Flamengo joga contra o Grêmio no Brasileiro, vai ter aí alguns dias para o Tite preparar o time, e logo mais o Mengão volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.